Então vamos fazer aqui um exemplo aqui de transformada discreta de Fourier. Exemplo 1, exemplo 5.1 que está no livro do Alan Perheim. Eu tenho um sinal xn que tem esse formato aqui, olha. Sabendo que o módulo de A é menor do que 1. Essa informação é importantíssima para a gente estimar quem que é esse A de n. Vamos entender. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, quem que seria esse sinal. Se a gente representar o A de n, a gente está falando de um sinal somente A de n aqui, olha só. A gente está falando de um sinal exponencial. Então significa que ele teria a seguinte característica, né? Como A é menor do que 1, eu estou falando de um sinal exponencial decrescente. Então, representando ele de forma discreta, seria algo desse tipo aqui, olha só. Um sinal decrescente. E a gente sabe que, então, quando o meu n está valendo zero, o valor que ele corta aqui seria o... Aqui não ficou muito legal, mas a gente está claro aqui, olha só. Se a gente fosse desenhar o que seria uma assíntota aqui, olha só, seria claramente um sinal decrescente, certo? Um exponencial decrescente, sabendo que ele corta aqui no valor 1. Por quê? Quando o meu n está valendo zero, a elevado a zero seria 1, independente do valor de a, já que a gente sabe que o valor de a é menor do que 1. Ou seja, quem que é o de n? O de n a gente sabe que é o degrau unitário. Então, ou seja, seria esse sinal aqui também, a gente teria as amostras, onde aqui estaria sempre valendo 1. Se a gente multiplicar, então, ou seja, quem que é o meu sinal x de n? O sinal x de n é a multiplicação desse sinal por esse. Então, ou seja, basicamente tudo que eu tenho aqui interior é zero. Então, se eu multiplicar zero pelo meu sinal de cá, ele some. Então, quem que seria x de n? X de n seria basicamente o quê? Um sinal exponencial. Aqui eu vou fazer maior, porque aqui não ficou muito claro. Não estou aumentando a escala aqui não, é só para a gente visualizar melhor. Então, ou seja, seria claramente um sinal exponencial decrescente, né? Onde simplesmente para daqui, lá em mais infinito, esse valor aqui chega a zero, lá quando n chega em mais infinito. Seria, no caso aqui, o meu sinal x de n. Muito bem, sabendo disso aqui, olha, já fica simples então a gente aplicar aqui. Então, como é que vai ser o nosso cálculo aqui? Olha, a nossa transformada de Fourier discreta vai ser somatório. Aqui no caso, olha só, a gente já sabe que não faz sentido a gente fazer um somatório para n de menos para esse semicírculo negativo aqui, olha só, porque semicírculo não é para esse período negativo do n aqui, olha, porque o n, a gente só tem valor de x de n para n maior do que zero. Então aqui eu vou começar a minha série com n igual a zero até mais infinito, como pede aqui o nosso sistema de x de n, que é o nosso a de n. Aqui eu não preciso demonstrar o u de n, por quê? Porque já o simples fato de eu colocar o n igual a zero aqui, começando igual a zero, eu coloco o a de n aqui direto, porque esse u de n vai ser simplesmente para determinar o nosso ponto inicial aqui, olha só, da nosso somatório. E isso aqui que multiplica é elevado a menos j ômega n. Certo? Muito bem. Vamos seguir aqui então. Então, resolvendo isso daqui, como que a gente chega aqui? Olha só. Perceba que eu tenho aqui a elevado a n e eu tenho aqui e elevado a menos j ômega n. E esse n aqui, então, eu posso colocar em evidência, mas como ele está aqui no exponencial, eu posso simplesmente reescrever isso aqui dessa forma aqui, olha só. Somatório, né, de n começando em zero até mais infinito, de a, que multiplica e elevado a menos j ômega, isso tudo aqui, olha, elevado a n, certo? Isso daqui, ou seja, seria como se eu estivesse colocando esse n em evidência, no caso aqui eu considerando o meu expoente. Então vamos lá. Eu vou só passar para o próximo slide. Então nós teremos aqui então que x de e elevado a j ômega, foi o que a gente estava calculando aqui, é igual a somatório de n começando em zero, indo até mais infinito, de a vezes e elevado a menos j ômega, isso aqui tudo elevado a n. Olha só, aqui claramente a gente tem uma série geométrica. Por quê? Porque eu tenho aqui um valor interno aqui, olha,
elevado a n. Quando a gente tem uma série geométrica, a gente precisa avaliar então a convergência dessa série. E vamos entender bem aqui, olha só, eu preciso saber quanto que vale o módulo disso aqui embaixo, certo? Quanto que vale o módulo disso aqui? Ora, a gente já sabe que o A vale um valor menor do que 1. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o meu A, o módulo de A é menor do que 1. O módulo de A é menor do que 1. Isso já foi uma informação dada pelo problema. O que é isso daqui? A gente sabe que isso daqui, olha só, é claramente, pelos vídeos passados, a gente sabe que isso daqui é uma senoide com amplitude igual a 1, máxima igual a 1. Ou seja, o que eu tenho disso daqui, do jeito que está aqui, seria um gráfico cujo valor máximo é igual a 1. Então, com isso, eu consigo garantir que o que está dentro desse parênteses aqui, olha só, como é uma multiplicação de um número menor que 1 por um número que é no máximo 1, eu consigo garantir que isso daqui, olha só, essa informação que está aqui dentro, essa equação que está aqui dentro, ela é sim também menor do que 1. Puxa, então dessa forma aqui, então eu posso fazer então a equação simples para a gente resolver uma série geométrica, onde eu tenho um exponencial aqui, olha, elevado. Qual que seria esse? Só relembrando do cálculo, ninguém precisa saber isso de cor, certo? Sempre que eu tenho uma série geométrica que tem essa característica aqui, olha, somatório de n começando em 0 até mais infinito de um q, certo? Elevado a n, isso daqui vai dar quê? Vai dar igual a 1 sobre 1 menos q, certo? Contanto, então, contanto que o módulo de q seja menor do que 1. Porque eu preciso garantir que isso daqui converge, ou seja, isso aqui precisa ser uma exponencial decrescente, certo? Para que isso seja possível calcular a série geométrica. Então, dessa forma aqui, então ficou fácil a gente representar, porque se eu considerar isso aqui tudo meu q, como fica aqui minha equação? Meu x de E elevado a j ômega vai ficar igual a quem? O somatório disso daqui vai ser quem? Vai ser 1 sobre 1 menos o meu q aqui dentro, que é quem? A vezes E elevado a menos j ômega, certo? Perceba de novo, o que a gente chegou aqui foi justamente no resultado final da transformada discreta de Fourier. Para isso fazer sentido, a gente precisaria aqui o quê? Determinar o espectro de frequência e o diagrama de fase, que a gente já viu nos vídeos anteriores, como fazer isso. E simplesmente seria o quê? Determinar aqui, então, um intervalo de ômega, de menos infinito até mais infinito, onde é um intervalo finito, porque a gente queria fazer aquela análise, certo? E utilizar alguma ferramenta matemática, tanto para plotar o módulo, quanto a parte de ângulo, né? Desses números complexos que serão gerados por esta equação aqui, certo? Simples assim, de forma geral. Senão que é muito comum as séries discretas de Fourier, elas chegarem aqui, olha só, para resolver isso daqui, a gente precisar lançar a mão de fórmulas de equações para séries geométricas infinitas. Porque isso aqui é basicamente o quê? É uma série infinita. E pelo fato de estar sempre com um exponencial, que o n trabalha com algum exponencial, fato é que é o seguinte, a gente vai precisar aqui, então utilizar de lançar fórmulas de séries geométricas infinitas. Para isso existe uma série de tabelas para fazer isso, mas enfim, a gente vai ficar somente nesse exemplo, porque a grande questão, quando a gente está falando de sinais discretos, o grande interessante vai ser calcular a partir de métodos numéricos. Eu vou fazer o exemplo 2, vai ser um exemplo, um método numérico, parecido com que, como que na verdade a gente resolveria isso aí utilizando um computador, utilizando uma ferramenta matemática.